vejo a luz do seu olhar como uma noite de luar, luz que me guia aonde eu for. Você, o meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que sou teu, meu verdadeiro amor. E eu juro por mim mesmo, por Deus e os meus pais, vou te amar. E eu juro que esse amor nunca vai acabar. Vou te amar. Que isso? É isso mesmo! O amor está no ar! É isso. Estamos começando mais um Mesa Redonda com muito amor pra você. E nós vamos falar, como você já sabe, de casamento. Vamos falar de Partner Visa. Vamos falar de organização de casamento, de cantoria. Tudo que você precisa saber quando você encontrar o seu amor. Ou será que você já encontrou? Lovezinho. Muito bem-vindo! Mais um Mesa Redonda, uma mesa redonda muito legal pra você hoje. A gente vai trocar uma ideia aqui. Fica aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal Intercâmbio Austrália Podcast, Intercâmbio Austrália Oficial nas redes sociais. Não deixa de seguir a gente, porque mais uma vez a gente tá arrasando, trazendo um conteúdo muito legal, né? Isso, o assunto hoje é muito bom. Assunto é de casamento. E eu tô aqui, ó. Hoje vai ser dia de ficar anotando. Eu e Priscila, a gente vai ter aquela conversinha depois, porque você vai tem muita gente aqui envolvida. Você tá interessado nesse Eu tô Mesa muito Redonda. interessado, porque tem... Sabe quando você fica perdendo tempo? Você tem que ir num lugar pra conversar com uma Ai, pessoa, não dá, vai gente. no outro, e vai no outro. Agora Vai não, tá tá dando. todo mundo aqui. É isso mesmo. E, não, Hoje parabéns aí pela Vamos ver o que vai dar. tem. Será que essa galera que tá aqui vai contribuir mesmo? A gente vai ver. Fica aí. Mas, ó, antes de mais nada, eu queria agradecer a Epsilon aí. Já é uma escola que tá aqui em Sydney com a gente, aqui na Austrália, sempre trazendo aí cursos pra vocês estratégicos. Se você gostaria de vir pra Austrália e, de repente, encontrar o amor da sua vida, eu não incluí no pacote ainda, mas quem sabe? Vai querer. Fala comigo que a gente vai te ajudar. Não, gente, brincadeiras à parte. Se você tá desejando vir pra Austrália, quer saber um pouquinho mais como funciona o intercâmbio, fala com a gente, busca a gente aqui. Eu tenho muitas informações aqui pra você entrar em contato com a gente, que com certeza a minha equipe ou eu vai te ajudar, tá bom? Mas nós temos hoje quem mais? Brazilian Style também. Guaranazinho. Tem, ó, guaranazinho, tem café pilão, tem chocolate, tem muita coisa. Eles são uns parceiros aqui do podcast. E vamos falar pra galera, marcar seu amigo solteiro, amiga solteira. Já coloca aí nos comentários. Coloca até a descrição. Fala, ó, gosta de surfar, Boa ideia. gosta de ir na igreja. Boa ideia. E aí, É verdade. quem sabe dá match, né? Aí você dá É uma o olhada. Tinder? Inter-Tinder? Tinder dos pais, Inter-Tinder. A gente já Interlove. pode inaugurar o chat do amor, gente. Enquanto a gente tá rolando aqui, ó, já começa a digitar aí Isso. seu perfil, de onde mora, Perfeito. idade, telefone. É Vai isso dar, mesmo. quem sabe vai dar bom, Vai hein? dar match. É, vai dar match. E é Mas isso. olha, já vou aproveitar que a Isa fez essa abertura maravilhosa pra Parabéns, nós. Já quero que Isa. você olhe pra aquela câmera ali, se Aquela lá. apresenta, isso. Oi, gente, eu sou a Isa, eu tenho 29 anos e eu tô aqui há quase 2 anos na Austrália. Legal. Sou do Rio de Janeiro. Não. Nessa, Ah. não dá pra Não. perceber, só um churrasco, Ah. entendeu? Uma porta, achei o isqueiro na esquina da escola e tudo. Onde eu sou, A né, Xuxa gente? Chacha. Quando eu cheguei aqui, minha Traduz! filha, as pessoas me paravam assim, do nada, no paredão. Fala, eu esqueci o isqueiro na esquina da escola. Eu falava, esqueci o isqueiro na esquina da escola. Era assim, né, gente? Então, eu sou do Rio de Janeiro, com muito orgulho, né? Boa. De onde, Então, do Rio? Eu sou do Rio mesmo, Ah, Rio boa. mesmo. É. Legal. Show de bola. E nossa próxima amiga? Meu nome é Khadija, eu tenho 35 anos, eu tô aqui em Sydney, na Austrália, há 7 anos. 7 então, anos. eu cheguei em 2018 Uhum. e é isso. E o que você faz? É. Então, eu organizo casamentos aqui. Oh, Então, que esse 2025 é o meu 4º ano. Legal. O meu business chama The Happiness Ring. Qual que é o arroba do Instagram? @The Happiness Ring. Ok, nós vamos deixar aqui É, na descrição de obrigada. vocês. Boa.
E então eu comecei em 2022 atendendo só brasileiros. Hoje eu atendo brasileiros e gringos. Já fiz casamento de libanês, grego, judeu. Então Legal. adoro Legal. todas A as gente culturas. quer saber, porque tem uns que é legal, né? É. E tem uns que é bem Muito prato interessante. quebrado. Muito prato quebrado. Então tá sendo bem legal essa experiência. E a dona do podcast, terceira Não, vez aqui, já já era. tá. Nossa, já Ó, tem dona do carteirinha já. Agora vai virar de frente com Danusa. Nossa, Tá aqui agora, gente. cadê essa isso carteirinha? Deixa eu ver. É isso. Eu já faço parte do time. Com certeza. É, Manda assim, invoice, né? real e oficial. É Ó, isso. Arrasou, amiga. Multitask, Danúzia. pois Quem é você, é. mulher? Para aquela pessoa que chegou agora, não sabe por que você tá participando dessa vez aqui. Quem é você? Meu nome é Danúzia Pontes, eu sou advogada especialista em imigração para a Austrália, já tendo ajudado muitos brasileiros e brasileiras nessa questão de partner visa, casamento com gringo, né, que é um dos caminhos da residência permanente aqui para a Austrália. Então, é isso que eu faço, além de outros vistos, mas assim, tem esse... Hoje nós vamos falar desse especificamente, né? Sim. Show de bola. Perfeito. Gente, olha, é muito comum na Austrália, muito comum mesmo, você vir fazer um intercâmbio e realmente você encontrar o amor da sua vida. Isso é muito normal, Que é o meu né? caso. Porque você... Ah, é? Que é o meu Ah, caso. então já vai compartilhar a experiência com a gente. Beleza, muito legal. Olha só, que legal. Esse também, né? Tem um aí chegando. Tem um aí chegando. Então, é muito comum você encontrar o amor da sua vida. Ou, às vezes, os casais de namorados vêm pra Austrália. E aí, vão ficando e resolvem, né? Morarem juntos, né? Normalmente já moram juntos desde o início. E aí, resolve realmente oficializar, né? A relação aqui na Austrália. Então, a gente vai começar um pouquinho aí por essa parte burocrática. Mas nós estamos aqui hoje para poder trocar experiência. Para que você entenda aí exatamente esse mundo aqui de amor na Austrália. O amor está no ar. Pra você entender um pouquinho mais, porque isso é uma coisa que eu, como agente de intercâmbio, muitas vezes não consigo ajudar. Então, muitos casais que vêm aqui pra Austrália resolvem juntar e aí sim, né, vão lá unir a sua relação. E pra isso a gente tá aqui hoje com a Danúzia, que a Danúzia vai explicar um pouquinho como que funciona, Danúzia. O negócio é o seguinte, a gente não entende nada, então vai corrigindo a gente, porque a gente é bem iniciante nesse assunto. Mas o que eu sei é que os casais aqui realmente se apaixonam e resolvem construir uma vida juntas. Por várias questões, porque realmente desejam ficar na Austrália por muito tempo, e aí resolve realmente oficializar, e às vezes por outras questões mesmo. Às vezes, não, eu já tô com meu partner, com meu namorado um período, e aí tem questões de visto que precisa ser feito, então a gente quer entender um pouquinho essa questão. Qual é o primeiro passo? Estou apaixonada. Calma aí, Tico. Estou apaixonada. Eu já estou casada há 20 anos, gente, calma. Estou apaixonada. E aí, segura aí, Tico. E aí, eu resolvi oficializar a minha relação. Qual o primeiro passo que eu realmente devo fazer? Certo, aqui a gente então tá falando de dois tipos de casais, tá? Tá. O casalzinho que veio do Brasil junto, ou Tá. que já tinha namorado ou namorada lá no Brasil e, né, o noivo, noiva veio depois. Então, esse é um tipo, né, é um perfil. Tá. E o outro perfil é aquele intercambista que, por exemplo, chegou aqui, como acredito que foi o seu caso, e se apaixonou por um gringo, e não precisa ser só um gringo, tá? Quando a gente fala, no geral, a palavra gringo, por quê? Porque existe o brasileiro também, que tem a residência permanente, Uhum. da qual você pode, sim, fazer, né, um visto de Julião. união, ou um australiano que, né, tem a cidadania. Ou, inclusive, o brasileiro, ou até outra nacionalidade que já passou do PR para a Que já cidadania. tem, né? Tá? Então, são dois perfis aqui. É o perfil do casal que veio do Brasil e que vai Fazer- oficializar essa Legal. união Aham. aqui por vários fatores, né? Geralmente, o motivo maior é porque, eu quero entrar no visto dela, ou ela Pra não quer entrar no estudar, meu às visto, vezes. eu não quero mais estudar. Ou, olha, realmente, né? A gente quer realmente oficializar, porque a gente quer realmente selar essa união. Mas na maioria das vezes, no que eu vejo, na minha experiência, eles querem fazer, né, para juntar essa união, mas com o propósito aqui do visto de, né, eu não quero estudar mais. Seguir um ou destino, vamos- ou seguir um destino, né? Um plano juntos, essa é a ideia. É o que eu vejo. Sim. Eles sim. querem seguir um plano juntos, seja de residência, seja de estudo, seja de trabalho. É uma união pra Sim. seguir um planejamento de vida mesmo, né? Correto. Porque, inclusive, é um dos passos, né? Sim. Porque
Se você só tá namorando, tá? Para fins de imigração, se vocês moram separados, ou se vocês não têm como provar que vocês estão juntos há, sei lá, 5 anos, e você vai fazer uma aplicação de um visto de residência permanente, por exemplo, você, dependendo da situação, tá, gente? Aqui não é orientação jurídica, tá? É de forma bem geral. Você não tem como provar que aquela pessoa ali era sua partner. Quais as formas? Para você incluir aquela pessoa no seu visto de residência permanente, né? Então, é importante... Peraí, a gente tava falando de 2 casos. Então, o casalzinho aqui que chegou namorados e resolveram seguir um projeto juntos, né? E seja qual for a particularidade dele. E a pessoa que chegou aqui e conheceu uma pessoa e resolveu Juntar, morar junto. oficializar essa união. Isso. Mas qual o primeiro passo, então, pra gente entender? O que eu faço? Tem uma pessoa, sei lá, normalmente, aqui com os meus intercambistas, quando eles pensam em fazer essa união, eles normalmente, às vezes um vem com cada visto, né? E aí, normalmente, na renovação, depois de 1 ano, 8 meses ou 2 anos, eles querem fazer essa união para um seguir com um projeto, um estudando, um que precisa mais do inglês, um que quer realmente, né, cursar um outro curso na Austrália e aí deseja. Qual que é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer? O primeiro passo aqui né, nesses 2... Vamos falar desse perfil do casal que veio do Brasil junto. Tá. Nenhum tem visto de residência permanente aqui na Sim. Austrália, 2 tá? estudantes. 2 estudantes. Sim. Então, o primeiro passo é: eu consigo provar que eu tenho 12 meses de relacionamento com essa pessoa? Pré-requisito mínimo. 12 meses juntos, morando juntos, é isso? Correto. Tem que estar morando. Morando. Porque pra imigração, se você não mora junto, você só é namorado, Tá. tá? Conta no banco. Conta no banco também oficializa, mas geralmente o que a gente gosta, não a gente, né? Mas o que a imigração gosta de ver é que tem ali um histórico financeiro do casal, que vocês moravam numa residência junto, ou seja, cartas, né? Se precisar provar, sei lá, eu morei de janeiro a dezembro com o meu namorado, ou com o meu cônjuge, né? Que vocês chamam, como que o pessoal tá chamando lá no Brasil agora? Eu acho que é a pessoa que Namorado, mora junto, né? Mora junto. Ajuntado. Acho que tem. Ajuntado. É. É mais ajuntado. Nossa, tá. Acho que juntado não é a palavra certa. Nós vamos achar até o final desse Juntou vídeo. os pratos. Juntou as escolas As de 10. escolas Esse é o de problema dela. de quem tá em outro país, gente. a gente Tem pega uma Ajuntado coisa. eu acho que não existe, mas vamos lá, mas né? eu ouvi, eu já ouvi a gente faz. ajuntado. Gente, 24 anos de Austrália. Ah, não, né? é, Tem que falar, é né? verdade. Por Tem mais isso. consideração. Por isso, relevem aí um pouco. Mas, enfim, em linhas gerais, a gente tem que provar que tem esses 12 meses de relacionamento, tá? Eu já tive um caso de um moço lá no Brasil, ele morava meio que part-time com o parceiro dele, Uhum. só que eles não tinham nada juntos, nem aluguel, nem nada. não tem como Aquele provar. esquema do Brasil. Sim. Não, mas aí vem o planejamento, Tá. né? De provar, bom, então tá, pelo menos as provar. contas têm que estar aí, vocês têm que morar junto. E, eventualmente, eu trouxe esse casal pra cá como Parceiros. como parceiro. Então, assim, se você não tem como provar esses 12 meses, são outros 500. Então, você tem que ver o que você precisa fazer. Então, o primeiro passo é morar junto, Uhum. tá? Chegou aqui na Austrália, com vistos diferentes, cada um com o seu visto de estudante, por exemplo, morar junto. Morou junto, toda carta que chega no correio, fica com aquilo lá. Abre uma conta conjunta aqui na Austrália, para substanciar que vocês não são um mero casalzinho, vocês estão juntos. Morou junto por 12 meses, a gente já consegue provar aqueles 12 meses. Mas o mais fácil, o que geralmente acontece com a maioria das pessoas aqui, ou eles casam, ou eles fazem o de facto relationship, Como que faz esse defecto? tá? O de facto, você basicamente vai no Service New South Wales. Uhum. Eu vou falar aqui de New South Wales, tá? Porque eu não sei a equivalência nos outros estados. Eu sei que, se não me falha a memória, WA não registra união estável, tá? Ok. E o de facto relationship é a união estável, como se chama lá no Brasil. Uhum. Que é um processo muito mais simples, milhões de vezes mais barato e muito mais fácil de dissolver. O casamento em si, que é aquele que a gente vai lá no Cartório? no cartório, como chama aqui? Registry. No births, That. death, And births and marriage, né? É muito mais caro, é um processo muito mais burocrático, são 2 etapas, se não me falha a memória,
São 2 Pelo etapas. menos 30 dias de antecedência. Você vai saber mais a regra do que eu, porque eu casei já faz algum tempo também. Mas é um processo muito mais burocrático, Tá. né? Mas ambos Funciona. funcionam. Não, vou abrir um parênteses aqui, tá? E que, obviamente, não, né, a gente não tem como dar advice nisso, mas antes de vocês fazerem esse processo de ou de facto ou casar aqui na Austrália, é importante que vocês conversem com um advogado australiano, especialista na área de família, e um advogado que tem o conhecimento da legislação do Brasil. Por quê? Porque o casamento aqui vai ter implicação lá no Brasil. E vice-versa. Tá? Então, assim, vocês têm que estar sabendo o que vocês estão fazendo, conscientemente, quais são as implicações disso. Ok. Certo? Certo. Esse é o cenário do casalzinho. Isso. Do estudante que veio aqui com o namorado ou já com... E né? resolveram seguir uma união juntos, aí, um projeto juntos. Exatamente. E o outro? O outro, que é aquele intercambista que veio aqui, que era solteira, No meu caso. como é solteiro, ou era solteiro, né? Uhum. Como o nosso host aqui, né? Priscila, indireta pra você. Eu não tô vendo ele anotar nada aqui, sabe? Eu tô ficando preocupada. Não, é que eu vou assistir. Tá gravado. Igual todo mundo. entendi. Vou assistir. Tá e gravado. aí Ele eu vai vou mandar a gravação pra curtir, Priscila. Vou compartilhar pra todo mundo. Ah, então fez É. sentido, fez sentido. Então, assim, né, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa muito comum, extremamente comum que acontece. As pessoas chegam aqui na Austrália, vai estudar seu inglês, vai fazer seu VET, vai fazer isso, aquilo, acaba encontrando uma pessoa legal aqui na Austrália, que seja um brasileiro que já tem a residência permanente, um brasileiro que já se tornou um cidadão, ou uma pessoa de outra nacionalidade que já se tornou também cidadão, ou PR, ou que encontra um australiano nato, e você começa a namorar e você passa por todo aquele patamar do namoro, né, da oficialização, de vamos ser exclusivos um do outro, etc. E esse é o segundo cenário, que é um cenário extremamente comum. Eu já fiz dezenas de partner visas desde 2017. E todos eles eram exatamente essa história. Da pessoa veio, começou a estudar, encontrou uma pessoa legal e vai seguindo a vida. Legal. E me diz uma coisa. Você que entende mais que nós. A gente quer saber da história. Quer saber das Fala pra histórias. gente, por Muitas favor. pessoas casando na Austrália? Muitas. E qual que é o Muitas. perfil, assim, desses dois perfis que ela colocou, desses dois cenários? Qual que é o que, hoje em dia, pra você, dentro do seu negócio, tem sido um número mais expressivo? Eu acho que tem um pouco dos dois. Tá. Tem muito brasileiro que tá junto há muito tempo e resolveu oficializar porque não vai pro Brasil fazer uma festa, porque os custos de festa no Brasil, quando você começa a olhar, você fala, meu Deus. Deus, né? Então, vou Exato. trazer a minha Exorbitante. família, vou fazer alguma coisa menor, assim, desse tipo. Mas também tem casais brasileiros que têm muitos amigos. Eu já fiz festa de brasileiro com 100 convidados. Então, assim, tem os dois. E australiano também, assim, eu vejo que uma média de relacionamento deles está em volta de 3 anos para cima. Então, eles costumam namorar um bom tempo. Alguns recebem ajuda da família no casamento, eles conseguem planejar com mais antecedência. Então, eu acho que o tempo de planejamento é uma das coisas que muda bastante entre brasileiro e gringo, assim. E aí? Conta pra nós. Então, O brasileiro eu tô casando semana o que vem. brasileiro tipo, O daqui bicho tá 2 vencendo, né? meses, quero casar, me ajuda. Então, assim, a gente precisa ir por partes. Tem a parte do registro, então eles precisam pelo menos de 30 dias para fazer o registro no BDM. Então, eles precisam colocar o O notice. que é um BDM? É o Birth, Death and Marriage. Ah, ok. Tá. O Registry. Ok. Então, eles precisam colocar a intenção de casamento. Ah, é? Você tem que registrar essa intenção de E casamento. eu espero quanto precisa tempo? Por Pelo isso? menos 30 dias. E qual que é o valor? Ah, não posso chegar lá e falar, Não eu quero sei casar o valor amanhã, agora. casei? Não. Não. Você Você precisa esperar pelo Viu, menos Dani? Falei pra 30 você. dias. Vamos já expressar esse interesse Ai, ali. Ó, Priscila. Isso. Então, Priscila, tem alguns 30 casos dias. que você pode recorrer se acontecer alguma coisa especial assim, Ok. mas não é comum eles aprovarem com menos desses 30 dias, Entendi. porque eles podem achar alguma coisa dodge ou alguma coisa Sim, que você sim, está tem tentando sentido. Tem fazer. um... Tem uma entrevista que eles fazem também com o casal, não tem? Que eu lembro de ter feito Eles entrevista. fazem entrevista e eles pedem para suas witnesses assinarem também. Então, você Ok. sempre tem que ter 2 testemunhas
Se precisar, meu assinar. amigo, eu tô aqui pra ser sua testemunha. Eu também, Pode eu agilizar, também. pode Que agilizar. roupa Todo mundo de assina. testemunha, hein? Já Então, entra você assinando, cantando e Já assinando. Louvando e vamos que Eu vamos. profetizo em hora. Amém, É amém. churrasco, Ai. churrasqueira, escola. Tem muita... Eles negam bastante? Eles não costumam negar, e tem diversos celebrantes que também trabalham de formas diferentes. Então, tem alguns celebrantes que vão querer conversar com vocês dois, entenderem a história de vocês, o que vocês querem, quais são os seus estilos. E tem aqueles celebrantes que é fast Padrão. food. Você pode escolher o teu celebrante? Você pode escolher o seu celebrante. Que legal. Você Interessante. pode escolher o celebrante. Tem aqueles Tô fast aprendendo food isso que agora. são Sim, É. sim, acho que 30 sim mesmo. minutos, que é geralmente aqueles casamentos que a gente vê no parque, né? Que Sim. tem alguns parques aqui que você não precisa fazer booking. 30 minutos. Então, você vai tem lá... parque que não precisa Tem buscar? alguns parques, depende do cônsul, né? Então, depende de onde você tá vendo ali. Então, tem alguns parques que você não precisa fazer booking. Então, você vai lá nesse site desse celebrante, que eles são bem famosos aqui. Tem muitos brasileiros que casam com eles, que eles chamam Simple Ceremonies, fazendo uma propaganda aqui deles. Bom saber. Simple Ceremonies. Então, você entra lá no site deles, escolhe a localização, escolhe o horário e Tem o celebrante vai lá e te pontos encontra bonitos, assim? lá na hora. Frente Tem pro com mar. vista do ópera, tem do Nossa. outro lado da ponte. Viu? Não tem desculpa, embaixo. querida. Não, tá melhorando. Você vai arrancando umas informações. Ai, ó, não é tão difícil casar assim. Daqui a pouco eu já arrumo Hã? uns esquemas aqui pra você. Ó, Ó, tem lá. bastante coisa aqui pra gente arrumar. Vai ter Guaraná. Olha lá. Vai ter paçoca, que é Vai ter paçoca do amor. paçoca. E se eu não me Legal. engano, tem Juiz de Paz de graça também, né? Pra reconhecer Sim. em biblioteca aqui. Sim, as bibliotecas Legal aqui, também. elas oferecem Eu o JP. fiz muito JP Uhum. no Ah, passado. você é, né, Danusa? Registrada, né? Pra poder Eu era registrada, mas eu não quis registrar de novo, tá. renovar. Ah, ok. É. Legal. E me diz uma coisa. Hum. Qual que é a festa mais... O que o brasileiro Show mais- mais busca, assim, numa festa? Churrasco? Churrasco eu não fiz tantos, Tá. mas eles gostam mais da parte do catering. Então, Ah, ok. fazia lá a grazing station, com todas as comidas brasileiras. Já fiz um que foi no inverno, então a gente fez vários caldos diferentes que também delícia. brasileiros. Nossa, eu queria estar Bem nesse legal. casamento. É, É mesmo. foi A bem gente pode ir lá legal. registrar, o podcast pode Feijoada. comer. Nossa, quando for assim, me chama pra Feijoada eu canto de ainda graça. não fiz, mas é tava mais comigo. nesse estilo onde as pessoas acabam ficando mais livres pra comer Legal. e conversar, mais nesse estilo mais despojado. E só pra gente fechar esse assunto, diferente do Brasil, o Brasil a gente tem aqueles salões, né, com super produções. Aqui tem que também. Tem? Eu acho que a maior diferença na parte de estrutura, no sentido de tempo, de montagem, muitos venues daqui te dão 2 horas pra você montar o casamento. Então, assim, É muito rápido. É muito Assim, tem que ser pouco. muito rápido, é muito muito pouco. rápido. Ainda mais se for um libanês, grego. algumas outras, tem uma que é essa que é mais focada em libanês, casamentos maiores, que eles te dão a partir das 9 horas da manhã no dia do casamento. Mas, assim, são pouquíssimas que te dão esse tempo. A maioria delas é 2 horas. Semana passada eu fiz uma que era de 1 hora. Nossa. Então, a gente chegou lá às 5 para abrir a porta para os convidados às 6. Uhum. Então, é assim, é aquela correria. E foi no The Grounds. Então, é um lugar famoso Backgrounds. que te dá 1 que é hora de rapidinho. montagem. Caramba. Porque E eles aí, ficam abertos ali, né? Na parte Sim. do dia. Então, eles te aquela dão parte aquela bonitona horinha ali fora, ali no né, garden, linda, onde aquele fica lugar. aquela Ai, aquele fonte. lugar é Foi lindo. maravilhoso. Imagino. Foi E quanto tempo essa festa? Essa foi das 6 à meia-noite. Então, Ok, foram não foi 6 tão horas. ruim, não foi 6 tão- horas de festa. E a cerimônia foi lá também. Ok. Então, foi 6 horas, incluindo a A cerimônia. cerimônia. Cerimônia então, que né? é cravado também o horário. E tem aquelas festas que a gente gosta lá de música, Tem. que coloca Bateria da aqueles- Gaviões coloca aqueles entrando em óculos tudo. de neon. Uhul. Aqui eles gostam bastante de banda. Então, isso é uma coisa que tem muito Sax, em casamento libanês. Então, eles chegam com aqueles drums. os libaneses Nossa, é um maravilhoso. é maravilhoso. Qual que foi o mais É. curioso desses, assim? Grego, libanês? Qual que... Grego com libanês. Eita! Então, Nossa, eles tiveram prato as- nossa, ali eles tiveram as como que É uma duas festa de bandas. 12 horas, então. 254 convidados. Ah, Gente, meu Deus! que isso? Você fez esse? Ficou louca? Maluca, né? E depois ficou um ano de licença e Tipo voltando agora, né? isso, Inclusive, é. ela tá voltando agora, É depois. isso. De licença, né, coitada? Então, assim, eles gostam muito dessa parte de entretenimento, né? Então, eles gostam de fazer breaks durante a comida. Então, vamos dizer que eles servem a entrada,
Aí todo mundo levanta, dança Festa. 20 minutos, Bate a fome. senta, vai comer. Aí come mais um pouquinho, dança mais meia hora e senta. Pra desgastar, né? Pra desgastar, né? Então eles gostam bastante. Ai, gente, eu não de ter fui ainda em isso casamento libanês, queria de ir. Convida entretenimento. a gente. Posso ir? Uma brasileira que... Tá, nesse dia. Uma brasileira que for fazer um casamento com precisando de um libanês. Posso Aí, ir? pô, volunteer. Você já viu algum brasileiro, alguma brasileira casando com um libanês? Eu fiz um brasileiro com grego. Agora em legal. março. Mais comum. A gente teve, acho que eles tiveram. Ah, eu já atendi 100 brasileiro com e- grego também, e de partner convidados. visa. Então É, foi inclusive bem a legal. Maria. Era minha cliente? Não. Será? Calma, gente, Depois a brincadeira, gente calma. confirma. Mas tem bastante, assim, de cultura que a gente vê. Então é bem legal, assim, que a brasileira, no caso, ela super se envolveu, né? Então tava ali na cultura, tava lá dançando. Eles faziam várias coisas de colocar algumas bebidas no chão e dança em volta. A dancinha então é bem Rafa? legal. É isso que eu ia falar. A do Tchan? Nossa, não. é umas danças bem Remete ao doidas, nosso assim, que elas país. dançam no chão. Não, mas alto Então é bem legal, assim, eu adoro essas E coisas asiático, diferentes. já teve? Já fiz asiático também. Com Eles grego? fazem. Não, era asiático. E eles fazem um negócio que chama cerimônia do chá. Que é Ok. bem interessante. É como se fosse uma cerimônia de respeito com as famílias ali. Então é como se fosse os pais ou quem Legal. representa ali os parentes, né, do A casal. família, aham. E eles literalmente oferecem o chá. Então eles tomam ali o chá. Cultura, né? Ah, que então eles Os interessante. brasileiros chão. mandam shot de cachaça. Tomam É, chá. bem diferente. E eles oferecem uma ajuda em Legal. dinheiro num cartão vermelho, com Ó. prosperidade. Mas tudo tem mais. bolo e tudo mais, assim, o Tem. catering como um casamento. Tem. Esse do chá eles fazem antes da cerimônia oficial. Então eles Ah, fazem ok. essa cerimônia do chá, depois faz a cerimônia com um celebrante normal e depois vai pra festa. Eles Então, dão esse menos aqui é- trabalho que os outros. Por exemplo. Quer tomar chá? Não, por exemplo, um libanês com grego É dá mais barulho, trabalho é, que um asiático, barulho. né? Mas eles gostam de coisas diferentes também. Então, É. nesse sentido, eles têm um negócio que chama Lion Dance, que é aqueles Ah, o dragão. dragões. Índice. O ano É. novo chinês. E é muito É. barulho também. Então, Ah, os entra aqueles tamborzinhos, batuques, verdade. sobe o leão Legal. e dança lá com a galera e vai dançando lá no meio. Então, assim, Caramba, que é bem legal. bacana também. Isa, me fala um pouquinho aí. Por que você resolveu cantar em casamento, mulher? Ai, gente. Porque o Mas Álvaro vai agora- casar. É isso. Agora eu resolvi cobrar, né? Porque eu canto desde criança, desde que eu me entendo por gente. Ah, eu então canto. agora não. Começou a Mas não é cobrar. casamento. Agora, espera um Na sua pouquinho. vez eu tô cobrando. Ai, ó. Então eu vou Mas eu já te economizar falei ali. que você paga com arroba, tá tranquilo. Ai, Só botar um boa. arroba. Mas eu canto desde criança. E assim, desde a minha adolescência eu canto em casamento. Já cantei em casamento de amigas e tal, mas eu nunca cobrei por isso, sabe? Sim. Porque no Brasil, músico não é profissão, né? Quando a gente se apresenta e fala assim, nossa, eu sou música, eu sou cantora. Ah, mas qual a sua profissão? Então, eu cresci com esse olhar meio pejorativo sobre o cantar como profissional, entendeu? Acho que agora tá mudando um pouco essa linha de raciocínio. Sim. Até porque a música tá presente em todo lugar, né? Então, a música é muito importante dentro da sociedade, dentro da nossa vida. Mas, enfim, aí eu comecei a cantar na adolescência, mas nunca foi algo profissional. Cantava para amigas, para pessoas mais próximas que me pediam. E aí, desde que eu vim para a Austrália, eu não tô na minha área ainda, né? Que eu me formei e tal. E aí eu comecei a pensar em algo que realmente eu amo fazer, sabe? Acho que a gente tem essa oportunidade na Austrália, né? A gente vem do Brasil com a nossa profissão, a Se gente reinventa estuda. também. E a gente tem essa oportunidade de literalmente fazer aquilo que a gente ama. Legal. Porque a gente cresce no Brasil ouvindo que a gente precisa fazer aquilo que dá dinheiro, né? Uhum. E aí, depois dessa reflexão, eu pensei, falei, gente, vou fazer o que eu amo. O que eu amo? Aí começa aquela crise de identidade, né? Sim. Porque eu tenho muitas skills, assim, sabe? Porque eu sou muito criativa, eu gosto de tirar foto, eu gosto de escrever, E eu fiquei muito confusa no que, de fato, traria um dinheiro, assim, pra mim, ou que eu poderia trabalhar com amor fazendo aquilo. Sim. E aí, numa conversa informal com um amigo meu e a irmã dele, eles começaram a fazer algumas sugestões e me sugeriram cantar em restaurante. Mas, claro, eu refleti sobre isso, mas ainda não estava dentro daquilo que eu queria de verdade, Como sabe? propósito. Como propósito. Porque eu sou cristã, então, assim, dentro de um restaurante, você vai cantar qualquer tipo de música. Sim. Aí você vai falar sobre traição, de bate aqui, bate ali. Sertanejo. Sertanejo, tudo. E não era o que eu estava procurando. Eu queria alinhar os meus princípios com aquilo que eu amo fazer e como ganhar dinheiro. Sim. E aí eu tive esse insight e pensei em... Gente, Deus é amor, Deus ama casamento, eu amo estar em casamento. Legal.
amo cantar e ninguém vai falar de traição num casamento, né? Sim. Todo mundo escolhe as melhores músicas. Sim. Então, é isso. Eu pensei Que legal. em ir pra esse nicho diretamente. Qual é a por música isso. assim que o pessoal mais pede? Essa é aquela top. Eu já quero ir pra top. Então, Que aí eu já vou gravar aqui Top pro... 3. Então, depende. É porque, assim, eu ainda não tô trabalhando aqui, de fato. Sim. Eu tô começando meu business, né? Sim. Tô buscando as Divulgando. referências daqui, da Uhum. Austrália. Mas no Brasil depende do público, depende daquele núcleo que você tá. Por exemplo, cristão geralmente não canta música secular. A galera secular... Qual a música cristã que o pessoal mais pede? boa. Você foi como um dilúvio de amor, Bruna Carla. Aham. Arrancando do meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Essa música é muito comum nos Calma, casamentos. machuca tanto assim. É linda, né? Que Tem isso? várias. E aí, É- o circular, assim, uma música que a galera normalmente mais pede. Ó, É. hoje, por exemplo, essa música que eu cantei no início, Sim. tá muito em alta no Brasil. Sim. E aí, tá muito em alta lá. Eu acredito que aqui não tanto, né? Porque não tem... Acho que eu acredito que não tenha muitos brasileiros cantando, né? O segmento brasileiro em casamento. E foi por esse motivo, por essa escassez também que eu aproveitei o ensejo, né? Sim. Legal. Mas eu acredito que, por exemplo, essa música que eu cantei tá muito em alta no Brasil. E você canta em inglês e em português? Ou seja, se você tá casando, né, um gringo com um brasileiro, você vai ter que mesclar. Sim, acredito sim. eu, né? Que você Sim. vai ter que mesclar. E você faz os dois aí também? Faço sim. Inclusive, domingo, né? Hoje é segunda, ontem. Tô perdida no espaço. Mas ontem eu fiz até um vídeo na praia, eu gravei, assim, um conteúdo pra postar essa semana, que foi em inglês e em português. E aí eu tô tentando... No início, eu pensei em só fazer música em português. Mas o mercado aqui é muito expansivo, tem muita gente. Então, eu acho que só pra brasileiro também, acho que não funcionaria somente, sabe? Eu acho que tem como expandir. Uma palhinha em inglês? Uma palhinha em No inglês? final, ela vai No fazer... final, ela, no vai final. encerrar, ela vai encerrar uma alguma Ai, inglês sim. bem legal pra nós. Tá ótimo. Escuta, como que faz, assim, se eu tivesse que planejar meu casamento agora eu sei que eu tenho que, né, ter a parte da festa, Sim, com certeza. como que eu chego, por exemplo, numa cantora? Onde que eu acho uma cantora? Ou como que eu faço esse approach de, olha, eu quero casar, eu preciso de uma cantora, eu quero uma cantora com esse estilo, que tenha... Vou complementar. Perfeito. E quantas músicas normalmente o pessoal pede? Qual que é o pacote? É na entrada, na saída? É só pra... O que o pessoal normalmente pede? O que a gente pode esperar hoje? Se eu casar aqui, né? O que a gente pode contratar? Eu já tá anotando tudo aqui. Não, Então, perfeito. respondendo primeiro a sua pergunta, que eu já até esqueci qual foi. Voltando, lembrei. Sobre onde me encontrar. Hoje, a minha Sim. plataforma é no Instagram, eu tô começando a divulgar. Como é um business recente, eu tô começando a gravar conteúdo, a divulgar. Então, nesse momento, é somente nas redes sociais mesmo. Meu arroba é Harmony Blue, né? E aí, depois eu posso até pedir pra E colocar no podcast aqui. Já agora, tá, já hein? tá Eu aqui. gostei. Já tá na tela. Harmony Blue. É. E olha, aí- testemunha aqui, tá? Porque eu lembro muito bem de quando eu te vi cantando na igreja, que eu falei assim, Sim. olha aquela mulher, Ela viu. gente Ela do já- céu. Além de, né, você ter Bonita. esse rosto lindo, Ai, maravilhoso, gente, ter essa assim, presença, né? Você é alta e tudo mais. Com aquele vozeirão, eu falei, Ai, gente. Você viu onde? Na cantata de Natal? Eu acho que foi. não, mas você já cantou Já, também já. nos cultos também. Já. É, eu lembro mais do culto, que foi quando a primeira vez que eu a vi, que eu falei, nossa, essa moça aqui é nova. Que eu ainda não tinha visto você. Sim, sim. E aí, na cantata também, você tava, Eu que tava. eu lembro. Eu participei. E sobre as músicas, geralmente, o que eu faço? A gente tem um set list de música. E, geralmente, as noivas já começam a se preparar. Quando começa a passar pelos processos aqui... Você toca Bon Jovi? Ainda não, mas ainda... Vai Na tocar verdade, nele. Agora vai, depende, acabamos de porque, adicionar assim, no playlist. Exato. Mas aí porque você tem que ver se Se ele quer, né? Mas esse é o ponto. A gente, a noiva, ela chega até mim, ela traz as ideias do que ela quer, do que ela sonha, porque assim, pra mulher, o casamento, ele começa desde a adolescência, a gente já sonha, tem música que a gente já se imagina entrando no casamento desde a infância. Então, a gente pede com antecedência essas músicas para que haja um preparo. Eu ainda não tenho nenhuma música do Bon Jovi, mas não significa que a gente não vai fazer. É só a gente se prepara com Inclui, né? antecedência, a gente Sim. inclui no set list, entendeu? Legal. E Mas normalmente são geralmente quantas aqui- músicas, assim? Ó, geralmente a gente faz no início da cerimônia, ali no primeiro momento, antes da noiva entrar, no momento que a noiva tá entrando. E também tem a possibilidade de contratar banda, e a gente faz um evento maior, isso que é que eu um ia show perguntar. durante a festa, que é o momento da pista de dança. Entendi. Então tem vários cenários, né? Tem vários Vários pacotes para você... Então, eu posso contratar só para aquela entrada, as Isso. principais, né, da Exato. cerimônia, ou posso também para contratar Pode, para festa também. festa. E pro Exato. cocktail hour também, eles Sim, fazem
fazem bastante. sim. Então, enquanto O coquetel é antes? antes de abrir a festa oficial. Isso. Então, enquanto o casal tá lá tirando foto, fazendo todas as fotos, os Exato. convidados vão lá comer os canapés, o welcome Ai, drink. eu quero tudo A gente já tá então. tocando. E aí a Tudo banda certo. já tá lá. Quero toda essa tocando. Vai de parte aí. sapato Exato. baixo, porque É. é o dia inteiro isso aí, né, não? E aí, nesse caso, a decisão sempre é da noiva, né? Sim. Ela que decide como Aí, que ela viu? quer que seja o dia dela, que é o dia da noiva, né? A gente sabe que o homem, claro, né, é um casal, mas acho que isso parte muito da mulher, né? A mulher sonha muito com isso. Então, geralmente, já tem um setlist ali que fez parte da história do casal. E aí eu recebo e aí a gente monta um setlist baseado. A gente também faz sugestões, né? Porque às vezes vem umas músicas que não tem a ver. E aí a gente dá uma orientação. Às vezes tem uma que você, por exemplo, você fala, nossa, essa aqui eu mando muito bem. Aí você até Sim, com sugere, né? certeza. E Ah. você canta sozinha, ou você tem uma banda, ou você também canta e toca instrumento? Violãozinho. Eu não toco instrumento, mas quem manda é... Toca ou não toca? É verdade ou não é Olha lá. verdade? A gente é um- Você tá se... quer É um trabalhar... tecladinho, assim, né? Mas não tem como ser algo profissional. Então, eu Tá. toco no privado, assim, só pra mim. Ah. Mas, pra ser algo mais profissional, depende da noiva. É o que ela quer. Se ela quer só 2 pessoas, a voz e o violão, aí eu contrato uma pessoa pra tocar o violão. Bacana, E a tá. gente já tem muitos amigos, né? Eu tenho muitos amigos. A galera, músico, né? A gente se comunica bastante. Então, sempre tem alguém assim. Se eu precisar de um violino, aparece instantaneamente, entendeu? Legal. Então, a gente tem esses contatos pra quando a noiva precisar. Eu quero uma banda completa. A gente tem uma banda completa. Show de bola, hein? E Danus, pode Perdão. lá? E deve ter, assim, um super mega meses antes de preparo, né? Exato, Acredito eu. Porque precisa. se eu te dou uma música que você nunca ouviu, Exato. você tem que memorizar, praticar aquilo ali, tem né? isso Então, também. assim, E também tem a criação de música. Eu sou compositora também. E eu tô com esse projeto. Fácil, não. Ai, eu posso agora- criar essa história de amor. Agora chegou o jogo, eu queria. Uma E coisa eu- Danus é especial. compositora também, né, Danus? Ai, eu posso dividir com você só um pouquinho. Eu e a Olha Sheila. lá, olha lá. Hoje a gente dá uma palhinha. Ah, no final. dá uma palhinha, vai, hoje. No final, Então, gente, hoje vai ter... Perfeito. gostei. E assim, eu também sou compositora. Eu tenho canções minhas. Ó, E aí eu quero que seja um diferencial, né? E também acho que é muito Sim. importante, né? Imagina você ouvir a sua história de amor sendo cantada, Você sabe? Eu marcou acho um que Você já dia. fez, você já fez marcou uma um dia. música pra alguém? ainda não. Ok. Fizeram uma pra mim, você viu? Ai, você Eu vai ser tenho o músicas, Tirar mas o não pra Álvaro. casal ainda, né? Sabe qual que é? Não. Alma de tirar o Álvaro. Nunca escutou? Meu Deus, foi Também meu não. bullying. Vocês nunca? nunca ouvi, Graças nunca a Deus, vocês não escutaram. Mas é de amor essa música? Não, tira o Álvaro. É de ódio! Tira o Álvaro, pronto. Isso aí foi meu bullying. A professora fala, mais uma vez. Olha, eu já Peguei, atira o Álvaro, já tô É. pensando numa Nossa. bala Só não lá vou pra colocar Já viajei aqui, aqui, filho. senão o YouTube vai derrubar o... Jesus, tudo. gente. Eu tava no Rio de do céu. Janeiro aqui já. Aí, ó, tiro. Começou... Mas posso falar mal do Rio, tá, gente? Mas tem assim, como dar uma palhinha assim de uma música autoral sua assim pra gente? Uns dois É cristã, tem problema? Nada. Amo. Vou cantar. A gente não sossega, né? Não. Quero ouvir. Deixa eu pegar um pedaço que seja mais interessante pra gente. A criatura aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criatura aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, até que venha, para que ele venha, até que venha, para que ele venha. Amém. Essa é a minha autoral, né? Arrasou. Parabéns, viu? Muito gostoso. A gente ficaria a noite inteira aqui escutando você, porque é muito bom. Parabéns. Dan, deixa eu falar um pouquinho com você, assim, cenários de intercambistas que aparecem pra mim, né? A gente tem muitos intercambistas que vêm pra Austrália e realmente desejam ter essa relação, essa união, né? Só que o maior desafio, às vezes, é a comprovação, né? Os critérios para fazer essa comprovação. E às vezes a pessoa do nada, viu? Ai, ou ela já veio com aquele primeiro cenário como namorado e quer fazer essa união, né? Estão morando juntos, a partir do primeiro dia tem como comprovar, chegaram juntos, mesma passagem, estão na mesma acomodação, tem como pegar carta, ou já tem um contratinho no nome, tem tudo certinho. Mas às vezes não deu esse tempo de 1 ano ainda. E um outro cenário é, de repente, a pessoa
sei lá, até se conheceu na acomodação mesmo, mas ali tem não tá no período. Qual que é? Assim, já vi muitos outros parceiros de outras agências fazer essa união mesmo, né, de vistos, até de incluir num visto um do outro. Qual que é a melhor advice para escapar aí de repente ter um não da imigração? Para ser um genuíno mesmo, um relacionamento genuíno, o que a gente precisa comprovar para mostrar para a imigração que é um casal genuíno? Porque a gente não tá falando aqui de burlar a lei, nós estamos falando de histórias reais, de casar, uma pessoa que se uniu, realmente decidiram ficar junto. Os propósitos a gente vai deixar para lá. A gente tá falando desse genuíno que precisa unir. O que eu realmente preciso provar, né, para a imigração ou para os órgãos aqui, que eu sou um casal genuíno? Novamente, tá? A gente está falando do primeiro cenário, do estudante com estudante, é isso? Exato. Que você está me perguntando? Exato. Ou não, né? Se você quiser. Porque são critérios diferentes. um pouquinho diferentes, Se você tá? pudesse, porque esses dois cenários, eles existem. Se você puder Sim. detalhar pra gente qual que é o estudante com estudante ou o estudante com outro. Sim. Então, vamos lá. O estudante com estudante, né? O que a gente tem que provar? Essa genuinidade realmente do casal, que o relacionamento existe. Não, você não está se juntando, eu estou juntando com você porque eu quero entrar no seu visto, né? Então, aí vem aquela questão dos 12 meses. Provar que vocês, ou lá no Brasil tinham os 12 meses, porém, tá? São situações e situações. Porque muitas vezes, porque algumas vezes, um não cita o outro no visto de estudante. Exato. E pode dar, chegar nesse sim, ponto. pode dar um super problema. Sim. Né? A gente não consegue te encaixar no visto daquela sua parceira, que vocês já estavam juntos, mas vocês não Nem se mencionaram declararam. que são parceiros. E não dá pra falar, opa, esqueci do meu parceiro, Sim. menino, rapaz. Isso é bem Esqueci do meu importante a gente falar, porque é um erro comum que as agências cometem hoje. E eu já ouvi de cliente que, nossa, eu esqueci de colocar meu filho. Gente, né, peraí, a gente não esquece nem do parceiro, nem dos filhos, né? Então, assim, o que aconteceu ali, qual advice que foi dada, eu não sei. Mas é muito importante citar que você tem sim uma pessoa, mesmo que você venha com vistos separados de estudante. Por isso que uma aplicação bem feita, né, ela vincula tudo. Você tá vindo com uma Exatamente. pessoa, né, já consegue vincular. Normalmente quando a gente faz visto de casais, né, orienta eles, né, normalmente quem aplica o visto já vincula, olha, ele tá vindo com estudante, esse aqui também tá vindo com estudante, mas eles já moram junto, eles já são um casal, já vincula, porque aí quando lá na frente for renovar esse visto, já tá vinculado aqui, e aí faz a união desse visto Isso, casal, só. né? Não namorados, né? Namorados também. também. Você Também? pode falar que você tá viajando junto com uma outra pessoa. Por exemplo, vim pra Austrália, eu tenho uma namorada lá, eu falo, tô vindo pra Austrália pra estudar, Com certeza. mas você eu tenho uma namorada. Pode Pra falar. imigração eles vão achar, falar, ele vai querer puxar ela em breve. Se tiver dentro da regra, você pode puxar ela, mas uma namorada é uma namorada. Isso aí ela soma até com outros critérios, que é um vínculo seu que tá no Brasil, você tem uma namorada e outras coisas da GS que a gente poderia até falar. Mas você pode mencionar, aliás, e você deve, porque a imigração fala quem é você, você tem pai, você tem irmão, você tem irmão, você tem um parceiro, você tem um namorado, você tem um noivo. E aí, quando você, num determinado momento, se sente de fazer uma união ou inclusão e tal, esses aí já tá tudo vinculado. A imigração sabe que é verdade. Boa. Exatamente. Claro que é sempre mais seguro se você já mora junto. Porque daí você tem como substanciar isso com mais facilidade, né? Né? O que a gente estava comentando, uma conta bancária que eu consigo comprovar ali que tem uma conta conjunta, é uma evidência. Testemunha ocular também seria uma evidência ou não? Também seria, mas não é a forma mais O convincente. critério mais forte. Ele pode somar, né? Pode somar, exatamente. Mas assim, o que a gente está olhando aí nesse cenário do estudante com estudante? Um contrato de aluguel junto, lá no Brasil ou aqui na Austrália, né, que tem aí os 12 meses. Cartas que chegaram, né? Pega uma carta de janeiro. Pode ser carta também de promoção. A gente recebe um monte de carta de promoção de lixo no correio aqui, tá? Pega ali, juntou, chegou uma pro seu partner, chegou uma sua, junta ali, janeiro, julho, dezembro, porque você consegue mostrar uma timeline ali, para você, né, juntar tudo isso. Não Posso tem dar uma diquinha aqui? Pode. Os estudantes deixam muito o endereço da agência como correspondência. Então, e não vai funcionar. Exato. Então, se você já já tá vindo com seu parceiro e de repente você já tem aí um planejamento, de repente, no futuro tem uma possibilidade de unir esses vistos, já a partir do primeiro momento, para as suas correspondências principais, já coloca mesmo que seja na homestay. Depois você vai ter ali, eu morei junto um mês nessa homestay. Você consegue contar a sua história, mas você consegue ir linkando as coisas, né? Uma das coisas que acontece com muita frequência aqui na Austrália,
se você ainda não chegou, você vai ter essa experiência, a gente muda muito de casas aqui. Sim. Eu mudei 52 vezes Nossa, nos meus 24 anos. Misericórdia. Misericórdia, né? Então, Você lembra? Eu lembro das 52. Dos 52 endereços eu não lembro. Eu Ok. tenho mais ou menos uns 20. Mas como que você contou isso? Porque cada Curiosidade. vez que eu mudava, eu ia lá no meu livrinho e falava, mudei daqui pra cá. Eu Que é mantinha, isso que ela vai entendeu? falar, a Entendeu? importância de registrar, né? É, por quê? Porque quando a gente faz um visto de estudante, de turista, de sponsor, de partner, Nossa, Mas imagina até o seu partner visto. Tem que listar todos os endereços É, que você sim. morou. É. Imagina Os o seu lugares que visto. Eu você nunca viajou ia também. fazer o seu visto. Brincadeira. não, gente, o meu visto foi um saco. O meu visto foi um saco. Assim, eu Não não... vou saber disso, né? Não Não sabia. eu sempre falo, olha, aí o pessoal fala, não, mas eu mudo a cada 2 semanas, a cada mês, a cada 6 meses. So be, gente. Anota, pega um diáriozinho, anota, faz um Word document no desktop, lá no desk do seu computador, coloca os endereços, coloca de quando A você data, foi né? até quando. Super importante essa Porque dica. o formulário Viagens. 80 Né? pede tudo isso. É, O formulário da imigração pede tudo isso. super importante. Então, né? assim, imagina que eu tô casada com você e a gente mudou várias vezes. Eu quero provar para imigração que tem que a gente bater. morou no mesmo endereço, nas mesmas datas. Então, assim, é muito importante Legal. isso. Então, aí, ó, o contrato. Ah, mas a gente não alugou uma casa sozinho. Eu aluguei um quarto na casa da Sheila. Sheila, Faz me dá uma cartinha. Vamos fazer um contratinho? Não precisa, né? Um contratinho simples, alguma coisa assim. Comprovando que, né, vocês dois moraram lá. E faz isso em toda a casa. Porque você vai ter toda essa documentação, tá? Então, assim, importante nesse cenário Legal, do estudante para estudante, 12 meses ali morando junto, para a gente poder substanciar esse relacionamento. Não tem? Ok? Ou tem, mas não tem como comprovar, porque acontece também, tá? Eu já tive Sim. cliente assim. Bom, então tá. Então, vocês podem registrar o relacionamento, ou pode casar, né? Como eu disse lá no comecinho do podcast, é importante que vocês conversem com um advogado de família que tem especialização aqui na Austrália e que tem especialização na legislação do Brasil, porque tem implicações legais, né? Quando você casa com uma pessoa. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, que é aquele cenário seu, aqui, de encontrar, né, uma pessoa, um gringo aqui, e eu vou usar a palavra gringo aqui no genérico novamente, tá, agora estamos juntos, conheci a pessoa da minha vida, meu Deus, amo essa pessoa, queremos ficar juntos, o que eu preciso mostrar para a imigração? Primeiramente, que o relacionamento é genuíno, certo? E é exclusivo. E essa palavra é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que hoje em dia, né, aí no mundo, existe essa coisa de... Ficar, Aberto, né, estamos juntos, mas de repente eu dou uma escapada aqui. Isso não é um relacionamento exclusivo para os olhos da imigração, tá? Então é importante que o relacionamento seja contínuo e exclusivo, tá? Ninguém mais do mundo. É eu e você e eu, certo? E como é que comprova isso? Como é que a imigração aceitaria isso como prova? Geralmente a gente faz um Statutory Declaration, que é um documento oficial, né? Que você não pode mentir, que tudo que está ali tem que ser correto, porque é um documento oficial aqui na Austrália. Você precisa das datas. Das datas, você vai basicamente escrever naquele, né? Meus documentos ali, eu ajudo meus clientes com algumas partes desse documento, né? O cliente geralmente tem que escrever esse documento e a gente checa. Mas ali o comecinho é basicamente eu, fulano de tal, residente, endereço, profissão, confirmo que eu tenho relacionamento contínuo, genuíno, exclusivo com Priscila, com Álvaro, por exemplo. E aí você destrincha ali, né, a história do casal. Quando que eu conheci? Aonde que eu conheci? Como que foi a nossa primeira date? Como fala isso em português? Eu já não lembro. Date no Brasil tá encontro. date também. Ah, né? date? Tá Date. date É, o também. Brasil agora está falando inglês. Tá. Ah, ok. Second Gostei. language. Não é? Second language. Tem uma dúvida, por exemplo, como cristão, tem a questão de morar junto depois do casamento. Então, como que eu vou provar que porque para a religião eu não posso morar junto antes do casamento. Então, eu não vou ter esses 12 meses. Então, como que funcionaria? Porque para imigração parece que não, você tem que ser do jeito do mundo, não da religião, por exemplo. Sim. Como que funcionaria?
Então, nesses casos, por exemplo, vamos falar, né, de outras Meu religiões. caso, eu acho por que exemplo, o islâmico também não pode. Essas religiões, né, do outro lado ali do mundo também tem certas questões assim. O que a gente precisa falar para imigração? Além de que o relacionamento é contínuo, genuíno, exclusivo. Existem 4 pilares, tá? É o pilar social, ou seja, a gente está junto. Tá. Meus Todo mundo amigos te sabe. conhecem, Todo o mundo mundo sabe, rede sabe, social minha família sabe. sabe. Não precisa ter rede Não? social, não, tá? Porque muita gente não tem rede social hoje em dia. Sim. Apesar, né, de ser estranho. Mas não tem, tá tudo bem. Ah, É, tá. mas a tua família, teus amigos, né, fotos juntos com Outras pessoas. pessoas, e, sim. né, num Viagens, café, eventos. viagens, Legal. eventos, convites, por exemplo, se você tem amigos, sei lá, hoje eu vou Vão fazer um churrasco e casar. falo assim, ô Álvaro, você e a Priscila tão free hoje, a gente vai fazer um churrasco, Legal. venha, tá convidado. É uma forma de provar que o mundo sabe que o relacionamento existe, Legal. tá? Essa é uma das coisas. O outro pilar é o pilar financeiro. Tá, você não tá morando junto, mas Tem como conta casal conjunta. vocês têm um planejamento financeiro Sim. ou ali pro futuro, né? Então, Legal. uma conta conjunta, por exemplo. Sim. Ó, então a gente vai usar o nome da Pri aqui só para facilitar, Sim, tá? sim. Então tá, Álvaro, vamos abrir uma conta conjunta, tá? Não, Pressão, hein, Pri? tá Pressão. adorando. Ela tá adorando. A gente tá ajudando ela. Ai. Estamos ajudando o casal. O casal, É, ou mas é um ele, casal. aí, never know. É verdade. Então, por exemplo, né? Vocês têm, vamos dizer que vocês têm um planejamento daqui 12 meses tá casando. Então tá, vamos fazer uma conta conjunta e vamos começar a juntar um dinheiro para poder pagar a cantora, a festa, o partner visa, a advogada. Ixi, só nessa aí já foi muito. Ah, só Foi no muito quarto, né? dinheiro. Já parou no primeiro step ali. Né? Já arranca todo o dinheiro de todo mundo. Que isso? Já falando um pouquinho de custo aí. Já vamos entrar logo que o Não, deixa eu só finalizar. Finaliza. Deixa eu finalizar aqui, porque senão eu vou perder, né? Vai. Então, dinheiro. Então, né, vocês podem começar a juntar dinheiro Só pegou nessa a parte conta do dinheiro. conjunta. Isso aí, muito importante. Você só pegou a parte do dinheiro, o resto ele não entendeu muito. Era que eu perdi até minha linha de pensamento aqui. Social, financeiro. Social. Não, tô na financeira ainda. Então, vocês começam a juntar esse dinheiro em benefício do casal, em um compromisso que o casal tá querendo fazer ali. E aí você tem que, né, falar para a imigração, né? A gente tem essa conta conjunta, a gente tá juntando esse dinheiro para nossa festa de casamento, ou pra gente vai fazer uma festa de casamento aqui. É muito comum que o brasileiro também faz algo maior aqui e algo um pouco menor lá no Brasil pelos custos do Brasil. Sim. Né? Então dá para mostrar ali, né? Estamos juntando esse dinheiro porque a gente quer ter o filho mais tarde, ou porque a gente quer comprar uma propriedade, então dá para substanciar, tá? Aí tem o commitment do casal, que são os planos futuros, né? A gente quer ter filho, a gente quer comprar uma casa, a gente quer viajar ao mundo, a gente quer, sei lá, o que mais que a gente planeja quando a gente A viagem. viagens, Comprar uma casa, Casa, Viagem de filho. lua de mel, né? filhos, a lua de mel, por exemplo, Business. investimentos. business, por exemplo, ou investimentos. Então, assim, mostrar esse plano, tá? Isso é um plano. Na maioria das vezes é um plano. Então, é escrito nesse documento que eu comentei no Statutory Declaration. Mas, por exemplo, investimento, se é um plano, e vocês já querem fazer, também dá para usar isso Como prova. como prova, tá? O dinheiro é bem forte, né? Porque a pessoa que junta com dinheiro ali é porque realmente é Ama. um partner, né? Não tem como. Você Exa- dividiu despesa, dividiu o dinheiro, tá investindo junto, tá comprando. Ali é uma coisa muito forte, né? Exatamente. Então, dá para explicar tudo isso. E numa conversa com um casal, eu geralmente começo a destrinchar certas coisas, que eu falo, então tá, vocês fazem isso, legal. Então, olha, vocês têm evidência disso? Ou vocês têm um documento assim, assado? Pois é, temos. Então tá, então isso aqui que a gente vai Se usar. não tem, você fala, então inclui. Ou vamos criar essa evidência. Ó, tem como, né? Tem como fazer. Por exemplo, legal. você não tem uma conta conjunta? Bom, então tá. Então, olha, eu sugiro que vocês abram uma conta. Então, não necessariamente, se não deu os 12 meses morando junto, mas tem todas essas comprovações de financeiro, vida social, tudo, dá pra provar. Dá pra gente fazer ali o processo, tá? E aí vem nessa questão que você falou, mas eu não moro junto. Que aí vem no pilar do Nature of Household. O que significa isso? Quem tira o lixo, quem cozinha,
quem lava roupa. Sério? Quem, Quem tira o lixo? Quem tira o lixo lá? Lá? É. Eu. quem lava roupa? A máquina. Quem coloca na máquina? Caseiro, tá casado. Casou. Boa. Volta você falar a Priscila, Não, a gente já tá mas- casado. Então, assim, sabe essas coisas do dia a dia mesmo de um casal, de morando junto? Quem faz o quê? Quem limpa o banheiro? Quem que... Caramba! Olha, eu fiz um Partner Visa anos atrás. Foi tão bonitinho que o sponsor, que era, né, o marido, no Stator Declaration dele, falou assim: o box do banheiro é propriedade dela. Só ela sabe lavar. Exatamente. Com o... Como chama o negocinho? Rodinho. Com o rodinho. Tem que passar assim, não pode passar assim. E ele descreveu tudo aquilo. E achei tão bonitinho. Você vê, é uma intimidade... A gente não sabe, mas você morando junto, você sabe das intimidades ali, né? Então, tudo isso mostra. Claro, você não precisa ir lá no banheiro tirar uma foto da sua parceira limpando o rodinho Eu pra acho que você... eu tenho umas delas. Então a gente vai anexar. Na mudança... Então é evidência, nós vamos Na anexar. mudança, carpet cleaner, tem dela podando o mato lá atrás. Aí, Olha, ó, legal. tudo- Valeu a pena a mudança, viu? Aí, ó, Tudo free à prova. consultation aqui, ó. Aí, ó. Legal. Tudo Entendeu? à Então, prova. assim, todas essas coisas se tornam prova e a gente realmente mostrar qual que é a dinâmica do casal. Obviamente, na sua situação, no Sim. seu exemplo, a gente não tem como substanciar isso. Por quê? Porque a Bíblia fala que você não pode morar antes de casar. E aí a gente tem que explicar o princípio do porquê que vocês não estão morando juntos e que, importante, Mas em que momento a imigração vai saber sua religião? você vai ter Você que precisa falar. declarar. Você vai precisar falar. Porque você ok. não mora junto, Que é bem atípico, né? é. Então, no caso, vocês vão noivar, ok? Só que vocês não vão casar. Então, assim, gente, olha só. Isso aqui é informação geral, muito geral. Não. Se a sua situação é essa, você precisa vir conversar comigo ou com outro advogado, ou com quem vocês quiserem, mas tem que, né, a gente precisa olhar realmente para a situação, o caso. o caso em específico. Mas a gente precisa, assim, explicar o porquê que vocês não estão morando junto e até quando que isso vai durar, Sim. né? É temporário? É para sempre? Quando que vocês estão planejando em casar? E aí você dá uma linha, uma Interessante, timeline para hein? imigração de Se que... você dá uma data de casamento também, até ajuda, né? Interessante isso aí. Exatamente. Agora, para os casos que não é esse caso de não poder morar junto, né? Antes do casamento, aí se você não tem 12 meses, tá? E a gente tá falando aqui, por exemplo, né? Tá num relacionamento que eu não moro junto, ou tô morando junto com a pessoa faz só 2 meses. E eu tenho um caso agora que, né? A gente já fez a aplicação. A pessoa tava morando fazia 3 meses com um parceiro. O visto de estudante ia vencer, etc, etc. Era genuíno, era contínuo, era exclusivo, satisfazia todos os critérios ali, né, de relationship. Nesse caso, ela optou por fazer o de facto relationship, porque daí a gente não precisa provar esses 12 meses. Ele corta. Danúzia, cheguei na Austrália com o meu parceiro do Brasil. Eu não consegui comprovar no Brasil que era um parceiro, enfim, porque a gente já morava junto, tava tudo no nome do meu pai, da minha mãe, a casa do meu pai, da minha mãe, todo mundo pagava lá, embora a gente já tá há muito tempo junto. E a gente decidiu vir cada um com seu visto de estudante, certo? Se a gente veio com o visto de estudante aí um ano cada um. Lá na frente a gente vai seguir o projeto junto, gente. Afinal de contas, nós já somos um casal. O ideal é fazer essa declaração statutory já no começo, quando eu já chego aqui, já declaro que a gente é um casal, considerando que a gente já morava no Brasil, já declaro isso assim que cheguei? Ou eu espero fazer essa declaração lá na frente, ou tanto faz? Você tá falando do casal estudante com estudante, correto? É. Essa declaração que eu tô dizendo, que é o Statutory Declaration, ele não é usado para um visto de estudante. Não há necessidade. Há necessidade de declarar um outro, como a gente falou no comecinho. Mas você não precisa escrever um Statutory Declaration declarando que você já era casal, blá, 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 blá. Você vai colocar na sua carta de intenção. Mas ele precisa provar que ele tem uma relação com essa pessoa. E aí ele precisa fazer isso. Então, no caso, ele pode... se ele não tinha contas no nome dele, se ele não tinha aluguel no nome... Sim. Pode tentar pegar uma cartinha dos pais
que alugavam a casa para ele, ou o quarto. Se não tiver evidência nenhuma, aí geralmente é o de facto relationship ou casar aqui na Austrália. Mas então esse statutory você não respondeu. Faz ou não faz? Faz no começo ou faz depois? Ou não, tanto faz? Não se aplica para essa situação que você está Tá. estudante. O Statutory Declaration se aplica para um partner visa do brasileiro com o australiano, por exemplo. A gente está falando do partner visa. Tá? Eu estava falando do partner visa do brasileiro com o Tenho australiano. as minhas ressalvas, mas vamos lá. Se você quiser, para fazer a aplicação mais forte, Exatamente. você pode até fazer o Statutory Declaration, que é um documento legal Exato. aqui na Austrália. Vai fazer diferença para imigração? Não sei se vai. Ok. Porque, claro, você pode simplesmente fazer na sua GTE que você, né? Eu sou parceiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não está assinando um documento legal as such. Mas você também não tem que mentir, não pode nem mentir, nem omitir informação. Agora, se você mente ou omite uma informação, enfim, na sua Statutory Declaration, que é um documento oficial, você mentir ali é um crime. Tá, Você não, pode. entendi. Mas eu tô falando num caso genuíno. No caso chegou aqui, então o ideal então não é usar esse documento e de repente eu já fazer um defector, por exemplo. Porque é um caso, entendeu? Já não é melhor eu me antecipar ao que daqui a um ano vai acontecer? Sim, porque daí do você... que eu não ter que ficar provando lá na frente. Daqui a um ano eu ter que sentar e falar, Sim. eu não fiz, não tinha nada no Brasil, agora não tem. Por mais que você já tenha esse um ano aí morando junto, já consegue comprovar, não é mais fácil já fazer isso no começo, já que se Pode tem fazer. os projetos de repente. Porque eu tô falando num caso de um casal genuíno, não é mais Sim. fácil Sem dúvida. já se programar e fazer esse defector o quanto antes? Sem dúvida, sem dúvida. Conversando com os dois especialistas, né, Sim. para saber das ramificações Ok. dessa decisão, sem dúvida alguma. Show de bola. Porque eles já vão chegar aqui, eles já vão continuar morando juntos. Então é realmente oficializar, a não ser que você consiga juntar todas aquelas evidências dos 12 meses. Pergunta pra você. Você já lidou com alguma festa, assim, que era de último minuto, que era realmente pra fazer esse visto, tinha que registrar tudo? É normal isso? Já eu fiz uma que a noiva estava grávida. Ok. Então ela descobriu que ela estava grávida, então ela tinha poucos meses ali, porque eles também não moravam juntos. Então ela engravidou, eles resolveram casar, foi em 2 meses, então literalmente a gente correu para fazer a intenção de casamento, pegar o celebrante, organizar tudo. E aí ela casou com a barriguinha de grávida e eles mudaram para casar, para morar juntos depois do casamento. E correria. Então acontece, sim. Alguns Posso de perguntar, fora, pode. foi uma daquelas festas gigantescas ou Não, foi essa algo foi uma lá no menorzinho? parque, com a Tá. grazing e tudo mais. Foi mais tranquilo. Aqui Bacana. tem muito pessoal libanês, tal. Pessoal que pode casar com 3, 4 mulheres lá. Aqui não pode, né? Não, É igual aqui o Brasil. exclusivo. É uma pessoa só. Uma Tá no pessoa livrinho só. da cidadania. Só no país deles. E Não toda tá? a cerimônia é declarado isso. Então você tem tá. que concordar com esses termos na hora que você fala o seu sim ali. Entendi. Boa. No caso a pessoa tá no Bridging Visa ou visto negado, ela consegue aplicar como partner? São situações bem mais difíceis, tá? Num Bridging Visa, você tem que mostrar para a Austrália, você tem que basicamente falar assim, Austrália, Nesse se período. vocês não me derem se vocês não me deixarem aplicar para esse visto, se vocês não me deixarem continuar com essa aplicação, tá? E nesse sentido, você vai ter que colocar a tua aplicação, pago lá os 9 mil e tralá lá para imigração, pago o teu advogado, sei lá quanto que ele vai te cobrar. E aí você vai ter que ainda provar, né? Convencer, na verdade, a Austrália por que eles têm que te dar esse visto e te deixar seguir aqui. Então, assim, é um threshold, não sei como falar isso em português, mas é um threshold muito alto. Porque, por exemplo, a gente ouve bastante, né? Mas e se eu engravidar? Não chega no conta. threshold. Né? São outras coisas que chegam lá, mas assim, é um nível muito alto, tá? Então, assim, eu geralmente não sugiro fazer um partner visa, né? Se você é um brasileiro aí querendo casar com um australiano e você está num bridging visa,
primeiramente, você tem que conversar com um profissional da área, tá? Para analisar toda a sua situação, para ver se tem esse compelling and compassionate grounds, que é o que a legislação fala. Tendo, beleza, vamos para frente. Não tem, eu não sugiro. Então, por exemplo, você tocou na parte de gravidez. Um homem engravidou uma australiana aqui. Ou uma brasileira engravidou de um australiano. E aí, por exemplo, o visto da brasileira vai vencer de estudante. Ela vai ter que ir embora, mas ela ficou grávida de um australiano. E aí, como funciona? Você acha... A gente tá entrando num Depende do que funil ele quer. muito... É que assim, depende Depende dos do depende de critérios, todas as tem muita situações. coisa para analisar aí. Mas se você vai certo, você ainda fica tenso, né? De aplicar o Partner Visa. Tem vários critérios para E analisar. ainda fiquei, será que vai ser aprovado? A gente sempre fica naquela Isa, tensão. seguinte. Susto. Para acordar mesmo. Não vou casar, mas eu quero uma dica de 3 músicas. Não sei nada. Eu falo, eu tô perdida, tô estressada. Meu partner Visa ainda tá. Tô arrumando a papelada, mas eu preciso que você ajusta. Me dá aí 3 dicas de música pra eu cantar no meu casamento. Pra eu cantar, não. Pra você cantar no meu casamento. Eu não canto. Olha, Não tô cantando nada. olha, Nem no eu chuveiro. sugiro uma agora que tá muito em alta, que eu falei anteriormente, inclusive gravei ela essa semana e vou soltar essa semana. Eu entraria com Oceans, com a marcha nupcial, que é lindo, lindo demais. E é uma música, assim, eu tô falando num ambiente cristão, mas também tem muita gente que Gosta. gosta Sim, também, sim. que nem sabe que essa música é cristã, que é da Exato. Hillsong, inclusive, né? Então, eu super daria essa sugestão de Oceans, com a marcha nupcial. Colocaria, por exemplo, as crianças, por exemplo, vou dar um exemplo, as crianças entrando, levando a aliança, aquela música... Aquarela, por exemplo, tá muito em alta, colocando, porque simboliza aquela coisa de legal. criança, né? Que é bem O bonito. sonho. Exato. Por exemplo, entrando com criança, colocaria, por exemplo, Velha Infância. Uhum. Essas 3 músicas eu daria Legal. como sugestão. Show de bola. Aqui eles usam muito a Daminha? Tem Eles essa? usam como Flower Girl. Ok. Então, tem muito casamento que o noivo às vezes não entra. Tá. Ele já fica lá na frente do altar com os Legal. padrinhos. E aí quem entra é as madrinhas com a noiva. E tem muitos casos que geralmente é que eles chamam de best man. Então, ele tem os padrinhos, mas tem um que é o mais próximo. Tá. E a menina também tem a mais próxima, que é a maid of honor. E geralmente esse best man, que é o que segura a aliança e entrega a aliança no momento da aliança. Então, geralmente se tem a Flower Girl e Tem o idade? Page Aquela, Boy. tem uma idade padrão ou não? Não, Really, aqui a no partir Brasil? de uns 1 ano e meio. E roupa até é uns diferente 5, dos 6. padrinhos? A roupa dos padrinhos geralmente é igual, Tá. mas aí geralmente a maioria dos casos assim de casamento gringo geralmente é o best man que já tá ali com a aliança e aí geralmente não é a criança que Legal. entra. Ok. Tem alguma coisa particular, assim, de casamento de australiano que é diferente? Que você acha que... Fish and chips, não, brincadeira. Vegemite. Vegemite, passa shot de alguma Shot coisa... Vegemite. Ai, que horror. Ai, que horror. Eu acho que não, eu acho que isso era uma das maiores diferenças, assim, é muito improvável você ver o noivo fazendo a entrada dele, geralmente ele já fica lá na frente. Eles gostam muito de ter música, então no casamento eles gostam muito de ter música. Por favor, é importante, sabe? Me contate, sim. sabe? Então faz toda a diferença. É isso. Com certeza. Mas eu acho que diferente assim não. E a parte da montagem, assim, na festa, eu acho que pelo Brasil, as festas no Brasil, eu acho que elas são muito mais glamourosas do que aqui. Então lá você vê... Até comparado com as Flores. dos libaneses e gregos e... Aqui, se você Sérvias. tiver uma festa a nível Brasil, daquela que você vê flor na escada, Brasil é fora de pela série. mesa É fora de série. Vai sair, não doce, serve tudo em mais. mil. 500 Com quanto certeza pode aqui ser. vai ser uma festa de mais de 100 mil. Ai, Você não vai ver uma festa com uma média de uns... Aqui a média de Qual que é a casamento, média? assim, Isso. entre 30 a 50 mil é geralmente a média do que os casais gastam aqui no Pra quantas casamento. pessoas um casamento aí? Umas 70, 80 pessoas. E mais cobre ou menos o quê assim, essa nesse média. custo? Mas Tá preocupada? tudo. não, até É, bom. mais ou menos. Salão, Tudo, decoração, tudo isso comida. aqui. A parte mais cara vai ser a comida e o lugar que você escolhe. Então, tem alguns lugares que eles vão te pedir um mínimo de pessoas e tem alguns lugares que eles vão te pedir um mínimo de gasto. Tá. Então, de repente, se você tem um número de convidados de 40 pessoas, mas o mínimo que eles pedem é 15 mil,
Você vai ter que gastar aqueles 15 mil. Não, você já importa se falou lá você do tiver- parque, lá de graça. Eu vou a vista casar. pra Opera Qual o lugar House. top que eu... Se eu não vou economizar. Qual é o lugar top que você dá uma dica de casamento? Eu gosto muito do The Grounds. Tá. Eu acho lá Lá é caro muito mesmo, né? bonito. Muitíssimo, né? Lá é uma média de, por pessoa, na parte de comida e bebida, é uns $200 por pessoa. Ah, tá fácil pra nós. Mais ou Assim. menos isso Aí, aí. Tica. Mas eu, todo o resto eu, que- meu marido e eu. que você coloca. Mas eu não O gosto casamento. muito daqueles $400. estilos ballroom, sabe? Que é tudo branco e Ah. tal. Eu gosto de umas coisas mais diferentes. Assim. Aqueles Então, muita natureza, né? eu adoro casamento na fazenda, Ai, eu adoro. No campo tem Jervis bastante? Bay, Ai, na gente, Jervis Bay é eu quero casar lá, por Lá. exemplo. é lindo. Ou Lá você pra desce Queensland mais já também. fez? Não. Queensland não, eu fico só aqui em New Entendeu? South Wales mesmo. Porque eu acho que Ah, também... mas se tiver alguém que lá em Queensland quer Sim, casar, ou em vai com WA, certeza. ou Northern Ah. Territory, A ó, galera que É. vai. Aqui a gente Aí, já galera tá de pronto. Mas eu Queensland. acho que isso também vem dessa parte dos fornecedores, sabe? Porque eu acho que você sempre tem Você que já desenvolver tem o seu equipe network aqui e você também. precisa conhecer. Então, assim, é muito difícil quando os casais vêm me procurar, o que eles sempre pedem, me recomenda isso, me recomenda aquilo. Então, assim, eu só vou recomendar se eu já trabalhei com a pessoa, se eu conheço ela, porque senão eu tiro no meu pé. Exato. Então, assim, Mas só agora você, você já sabe da Isa, você pode recomendar a Isa. E as vinícolas em Hunter É Valley? lindo. Já Ah, fez que lá chique. também? Hunter Valley eu ainda não fiz, mas eu já fiz South Coast. Ah, E legal. Central Coast também são Coast, lindas. tem um lugar em Central Coast muito lindo também, chamado Cantara House. E, Mas ó, é mais ou menos a... mais Tô ou sem menos isso. dinheiro, mas eu quero fazer uma coisa apresentável. Meu pai e minha mãe vai vir, tal, só a família, Obrigado. né? Rodrigo. Aquela coisa, eu tô incluída, né, nesse, Aí, senão não vai valeu. dar certo. Quero fazer uma coisa mais pequena, mas eu quero registrar. Qual que é a dica para eu economizar? Tem muito espaço do Cônsul, Uhum. então você pode pesquisar lá no Cônsul, de repente o Cônsul de North Sydney. Então eles têm os parques, Que legal. mas gente, por favor, casa em parque, sempre pensa no plano B, se chover. Sim. Não Importante. case na chuva. Então, assim, esses próprios cônsuls, eles têm os community halls deles, que vai ser sempre a sua alternativa ali. Se chover Mas consegue no num dia, minuto você resolver você isso? consegue reservar. Os dois. Você consegue reservar os dois, eles têm de repente. Depende muito do cônsul que ele vai te pedir o limite ali que você pode cancelar. Pode ser que eles te deixem legal. cancelar no dia anterior, ou vai te pedir uma semana de Boa antecedência. dica, Legal. sim. Alguma coisa assim do tipo, mas sempre tenha um plano B. É. Então, de repente, Já se passou você um vai. perrengão aí que choveu na hora? Já, mas graças a Deus a gente tinha um plano B. Então você sempre precisa ter. Porque o tempo aqui é louco. Um dia tá frio, outro dia chove. Não dá pra garantir nada. né? Então, ou se não tá muito quente. Tem dia que tá muito quente. O que você vai fazer? Não tem sombra. É. Então, você sempre tem que pensar nessas coisas. Mas o Cônsul tem muitos espaços legais. Então, tem alguns espaços até nos parques. Que tem alguns espaços de festa, tem a churrasqueira, então você consegue alugar ali, tem parte coberta. E tem alguns pubs também, que eles têm as function rooms deles ali, que você consegue pagar um valor. Geralmente eles cobram uma coisa tipo, 1.500, 2.000, Pelo mas espaço. você pode consumir tanto desse valor. Legal. Então, Legal. essas acho que são as opções Mais em conta. mais em conta que você consegue encontrar por aqui. E na questão de alimentação, né, a gente sabe que aqui na Austrália essa questão de alergia, né, nut free, etc. Nossa, deve ser um challenge, loucura. porque se você tem um casamento de 270 pessoas que você fez, vai ter uma pessoa, 2, 3, 4 ali que você normalmente acha. eles já estão muitas. preparados aqui. Eles se preparam bastante, mas tem muita Sim, mas é gente importante. que confunde Sim. a dietary com preferência. Então, vira e mexe, você fala assim, no onion, no garlic. Tá, mas Isso é você tem preferência. alergia ou você não preferência. gosta? Então, assim, é muito complicado. Camarão, E como, alérgico ao camarão. Você não né, gosta, frutos do mar. Pergunta. Então, mas tem muito disso O aqui. que é sim. mais comum aqui? Festas mais à noite ou festas durante o dia? Eu acho que é mais à noite. Ah, sério? É, eu pensava que mas era durante eu o também. dia. Eu acho que é imaginava. bem dividido, mas acho que também depende do lugar. Tá. Porque tem lugares que, por exemplo, o The Grounds, eles ficam abertos durante o dia. Então, você não consegue buscar durante o dia na semana. Ok. Então, você tem que fazer à noite. Tá. Mas de final de semana, eles têm os outros espaços que você consegue fazer no almoço. Então, depende muito, assim. Tem Super pra todo interessante. gosto. Posso perguntar a questão, não vou te pedir o teu valor, mas assim, questão de pagamento, como que funciona? Porque você, né, o seu cliente, ele tem que dar, né, fazer o pagamento em full, assim, quando ele te agenda, né, te reserva, ou você quebra, ou como que funciona essa Não, questão eu de faço um pagamento? plano de pagamento e também são pacotes diferentes que eu ofereço. Então, tem o
pacote completo, onde a pessoa vem com a ideia e a gente vai fazer tudo desde o começo. E geralmente é esse casal que tem um pouco mais de tempo, pelo menos 6 meses de antecedência. Então a gente consegue trabalhar tudo e entra ali no seu budget, vai na preferência onde que você quer gastar mais. Eu quero que as minhas fotos sejam perfeitas, mas eu não ligo tanto para vídeo. Então beleza, vamos focar mais na foto e se sobrar ali a gente coloca o vídeo. Ou tem o pacote parcial, que você já escolheu o lugar, você já escolheu o fotógrafo, mas agora você precisa de ajuda com a comida, com flor, então eu vou ajudando nessas etapas. E o último, que é a coordenação. Então você já fechou tudo, você já sabe tudo que vai acontecer, mas você precisa de alguém para executar lá no dia, porque você vai estar se arrumando, você vai estar ocupado. Sim. Então, eu vou ser serei o olho e quem vai executar tudo. Então, são pacotes diferentes, mas tem plano de pagamento de acordo com o tempo de planejamento até a data do casamento. Olha, eu sei que você está interessada em mais detalhes, principalmente do Partner Visa, mas se você quer saber mesmo, consulta a Danúzia, é um advogado de imigração, para você realmente entender todo o processo, tipos de visto, nomenclatura, taxas. Mas, Danúzia, para encerrar, a galera que quer saber o real oficial, assim, uma média de custo, assim, eu tô naquele caso 2. Vim para a Austrália, conheci o amor da minha vida, é um australiano ou que já é um cidadão na Austrália. O Partner Visa, ele deu uma aumentada aí nos últimos anos, né? Então, a gente não vai falar aqui o centavinho, mas uma média. Quanto que eu vou gastar para entrar aí nesse visto do amor da minha vida? Sim. A imigração tá cobrando com a taxinha extra lá deles, que eles cobram, que é como se fosse um GST, mas não é GST, o surcharge deles. Tá 9.000 e pouquinho. A gente sabe que em julho vai ter, né, tem aumento aí novamente. Não é barato não, hein? Junho. Não é barato não. E é não. uma paulada só. Não tem como dividir. Essa é a taxa do governo, né? Aí você põe em cima aí mais um pouquinho de tradução de police checks, como falar isso em português? Antecedente criminal. Né? Atestado de antecedência criminal lá do Brasil. Não é muito, mas você tem que traduzir. O seu AFP, né, que é o police check aqui da Austrália, a taxa do advogado, né, da pessoa que vai fazer ali, isso vai variar da complexibilidade do seu caso. Não é padrão. Não é padrão. Ok. Se é um caso muito straightforward, você já tá ali junto, morando junto, etc, você já tem tudo bonitinho, perfeitinho, é um caso. Dá pra fazer um preço um pouquinho mais, né? Agora, se é um caso que precisa provar isso, aquilo, tal, juntar evidências. Que a gente tá lidando com... E acontece, tá, gente? Do sponsor ter um passado criminal, que a gente vai ter que address isso aqui, né? Fazer uma submission ou ter trabalho a mais ali naquele partner visa. Obviamente, o preço vai subir. Então, assim, não dá pra dar uma estimativa. O mercado é bem diferente nessa questão do valor. Show de bola. E é isso. Então, questão de preço, vocês estão só da imigração, planejando uns quase $10.000. Vamos arredondar para 10, não vai dar 10, mas vamos arredondar aí para 10. Quase, né? Ok. Eu sempre sugiro o pessoal, você tá planejando fazer um Partner Visa, junta aí pelo menos teus 15, 16, 17 mil. E eu acho legal falar que também são 2 etapas, né, do Partner Visa. Então, você aplica o Partner Visa aprovado e depois de 2 anos você tem que aplicar de novo, provando que você ainda está no não é assim, não. Casei, não é de um aprovou, tô livre, Isso. Partiu outro partnership, não rola. Entendi. Mas é mais um pagamento? Vai funcionar. Não, é um pagamento só. Vai funcionar. Só. Isso a gente está dizendo, a gente está falando de um tipo de visto de partner. Tá. Aqui na Austrália, tá? Existem outros tipos de partner visa para as pessoas para casais que um tá aqui, o outro tá lá no Brasil, por exemplo. Tá. Né? Você brasileiro tá no Brasil, teu australiano cônjuge tá aqui. Ou teu noivo tá lá no Brasil e a outra pessoa tá aqui. Cada caso é um caso. Então, cada caso é um caso, tem, né? Cada visto é um visto. Mas, em essência, a gente precisa provar esses 4 pilares aí. Então, assim, é importante manter evidência. Text messages entre o casal, de amigos convidando. Eu sempre falo, manda... Nudes vale? Não, brincadeira. Olha, eu recebo umas coisas aqui, gente. Sério? E eu recebo umas coisas escritas nos Statutory Declarations aí, que você fala, gente, eu tiro. Teve um assim que eu tirei. Fica quieta. Eu tirei a frase, eu falei, gente, eles não precisam saber disso aqui. Nem eles, nem eu, tá? Meu chuchuzinho, tava escrito meu chuchuzinho. Tá sólido, a gente não tá querendo saber. Você manda, né? E aí,
você tira ali, né? Cross, sujeira. E olha, eu sugiro tirar isso aqui, não há Tá necessidade. Pode blá, até blá, negar o blá. visto, né, nesse caso, né? Pode até negar, né, dependendo. E aí, voltou pro cliente, o cliente foi lá, voltou o negócio lá, o Stator Declaration assinado com a bendita da frase de novo ali. Eu falei, mas minha gente, não tem... Aí você falou, bom, tudo bem. A Mas não imigração tem não necessidade, precisa foi ver foto de necessário. vocês pelados. Viu, Dani? Você já Half recebeu naked. alguma vez? É. Eu já vi de tudo. Ai, meu Deus. Eu já vi de tudo, gente. Nossa, pela sua cara não foi. Ela não tá Não pela tô sua aqui, assim, é coisas que às vezes eu olho e falo assim, uau, ok, tem que confiar muito aqui na pessoa pra, né, Entendi. pra me mostrar isso aqui. Eles não precisam ver Viu? vocês beijando Não, de não precisa língua, mostrar tudo. sabe Não, assim? pô, Outra tô coisa, na a fé. imigração não aceita vídeo, tá? Então, se você tá numa festa, assim, não tem como. Vai ter que ser screenshot. Então, assim, guarda fotos, guarda text messages entre vocês, família, vocês. Tá ligando pros pais lá no Brasil com o teu partner aqui? Pá, tá ali, ó, tira um screenshot e coloca, vai jogando Minha esses- mãe também não vai gostar, não, se eu mostrar. Ela vai me dar Pô, bronca. pelo amor de Deus, se eu fizer teu partner, não quero ver Ela- nada não, Minha tá? mãe, não, se eu mandar da minha mãe, ela fala, não, de manhã não é pra tirar foto. Gente, show de bola. Não. Nós estamos com o tempo estourado. Vamos Deixa eu falar finalizar. uma curiosidade aqui. Só uma Bora? curiosidade. Pode falar, Posso falar aquela lá? Vai Posso falar ver. aquela lá? Pode, aquela final. A do casamento? Claro. Bom, eu já derrubei. Quando eu trabalhava de waitress, eu derrubei comida na noiva. Aí quando eu fui... Essa é outra parte. Uma participante aqui que entrou. Quando eu era intercambista. Isso, é intercambista Aí, da ó. Núzia, ponto. Agora não esquece. É uma participação especial aqui. Quando eu fiz foto de casamento da Sérvia, os gregos e tudo mais também, uma vez a minha câmera apagou. Apagou, graças a Deus, tinha outros, né, profissionais ali. Mas assim, são Pecado. coisas que, né, São os perrengues. são os perrengues. Vocês têm Imagina o tudo que quão pensar sério, antes né? ali, né? Imagina, se tivesse só eu. Pronto. A Austrália me deportava. Não really. Ai, gente, eu amei esse assunto. A gente já tá esticando bastante, Muito mas bom. eu gostaria de agradecer vocês. Muito obrigada. Nossa, voltem Prazer, sempre. A gente pode obrigada. trazer outros Obrigado. temas, né? Sim. Depois, as tendências. Vai anotando as tendências aí pra Tá gente, que a gente bom, quer saber disso vai. aí, tá As bom? músicas mais tocadas, Músicas mais 10 mais tocadas, tocadas. né? As 10 mais. A as Serenata, 10 a próxima mais. vez eu vou estar com serenata. Gente, com Ai. certeza. Né? com certeza. O pessoal pede Sandy Júnior? Então, aqui não. Aqui Lá no ainda não Brasil fiz. pede? Já pediram. Já Ai. pediram. Quem já me pediram, Como sabe o que quê? é? Vai ter que Palhinha, casar. dá Gente, uma já me palhinha. pediram, sabe o que é Titanic. Oh my Ai, God. Porque, mas em português, né? Ah, não. Titanic. Oh Mas my gente, God. isso é muito bonito. Eu já Não. cantei muito Titanic na entrada de noiva. Lá então. Muito. E não é Pô, feio, mas amiga, tá é bonito. afundando, né? Não é lindo, mas é Tá em matando português, o marido. A música em português é linda. Show de bola, É linda, gente. linda. Obrigada, galera. Muito Valeu obrigada demais. pelo Eu espero que convite. você realmente tenha, né, gostado desse conteúdo que a gente fez aqui com tanto amor pra você. Tentei arrancar o máximo de informação aqui dessa galera. A gente tinha muito mais pra falar. Não deu, né? Essa mesa redonda aqui ficou pequena. Mas eu espero que vocês tenham absorvido. Entre em contato com a Danúzia. Entre em contato pra organizar aqui o seu casamento. Tá tudo aqui, os arroba, tá todas as informações. Cantora, tá tudo. Já tá tudo mastigado E aí, já, hein? quem É só sabe esse casar. casamento aqui não sai, hein? E aí, Oi! vai ter podcast lá no casamento? Vai! Ô, louco! Eu vou comprar até uma câmera pra tirar foto sua. A gente vai fazer uma cobertura real e oficial Que com elas isso, organizando, aí sim. cantando, a Danúcia com a União e eu vou estar lá Perfeito. registrando Ó, tudo. gostei. Então, gente, valeu. Até a próxima, mas fica aí que ainda tem a música final prometida. A gente não vai Saideira, perder saideira. essa palhinha, né? Bora! Solta o som. Então, solta o som, DJ. Essa é bem conhecida, hein, gente? Bem conhecida. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more.